Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gustavo Góes, fazendo mais um videozinho para vocês aí. Um vídeo assim mais explicativo do que replante, né? Tava aqui molhando as minhas plantas para adubar logo em seguida. E aí eu fiquei pensando uma coisa que eu tinha visto num estudo ontem. Eu estava pesquisando sobre orquídeas, na questão da adubação. Muita gente fala que para adubar essas plantas a gente precisa vir primeiro e molhar a planta inteira para depois adubar. Então, tipo, eu estava vendo uma pesquisa que isso não é uma coisa certa a se fazer. Você vir e molhar suas plantas todinhas, substrato e tudo para depois adubar. E a explicação tinha uma lógica bem assertiva. Não, eu achei também que sempre eu achei que você tinha que molhar a planta inteira e em seguida você vinha adubar, mas não é assim que a gente tem que fazer, porque pensa comigo, você vem, essa planta está seca, aí você vem e você molha essa planta, a planta sugou tudo que ela tinha que sugar de água e de nutriente no momento que você regou, porque ela estava seca. Então, logo em seguida, você vem e coloca uma adubação, a planta não vai absorver mais aquela adubação, porque ela já se encheu de água, ela já está cheia. Vamos partir para um outro exemplo. Quando você vai numa churrascaria, num rodízio de churrascaria, num rodízio de churrasco, né? Você chega lá, aí você vai, pega todo tipo de carne, todo tipo de comida e você já se encheu de comida. Logo em seguida, vão te mostrar a comida que é realmente nutritiva. Quanto que você vai conseguir comer essa comida que é realmente nutritiva depois que você está com o estômago cheio de carne, cheio de comida? Nada. No máximo uma colher, uma porcentagem de entre 100%, você vai conseguir absorver aí uns 5% da comida que realmente era boa, que era nutritiva. É o que acontece com as orquídeas. Então, elas já estão secas. O que acontece? Quando você joga água, ela suga toda a água que ela necessita naquele momento. E se você jogar uma coisa logo em seguida, ela não vai mais absorver. Por quê? Porque as raízes dela, a parte onde ela armazena nutrientes, já está cheio de água, já está completo. Então o ideal, espero que vocês tenham entendido aí o exemplo que eu vi na pesquisa. Então, quando você for fazer uma adubação nessas plantas, você tem que vir primeiro e fazer a adubação, porque se você molhar ela inteira, ela já vai estar encharcada de água, ela não vai querer sugar mais nada. E se ela estiver seca, quando você colocar a adubação, a primeira coisa que ela vai sugar para dentro das raízes e das folhas e dos bulbos, no caso de orquídeas que tem bulbo, é a adubação. Aí vem aquele caso, mas se não molhar antes vai queimar e tudo mais. Todo tipo de adubo, o fabricante fala a quantidade ideal que você tem que colocar na água para dissolver, tá? Eu estou falando aqui de adubos líquidos, de adubos que são dissolvidos, adubos na base de água, porque toda nutrição, toda parte de nutrição, tanto animal quanto vegetal, os seres humanos, seres unicelulares e pluricelulares, todo tipo de nutrição vem através da água. Não existe nutrição seca. Então, o melhor adubo que você pode colocar nas suas plantas é uma adubação já líquida. Por quê? Porque essa adubação vai ser absorvida mais rapidamente pelas plantas. E o fato de você colocar um adubo nessas plantas, que seja líquido, diluído em água, sem ter regado antes, só vai queimar a sua planta se você colocar o adubo na quantidade maior do que o fabricante indica. Então, se o fabricante fala que é uma colher de café para 1 litro de água, você tem que colocar uma colher de café para 1 litro de água. Se você tem medo que queime as raízes, então você coloca uma colher de café para 1,5 litro de água. Você dilui mais a solução antes de você colocar nas suas plantas. Outra coisa, incidência solar na hora que você for fazer a adubação. Nunca pode colocar nada nas folhas, nada no substrato, nada nas orquídeas, que seja num horário que ainda tem luminosidade solar incidindo sobre as folhas. Nem rega você tem que fazer isso. Então,
seguindo esses passos, não tem como queimar suas plantas, tá? Então, quando você for fazer as suas adubações aí, passa a fazer com a sua planta ainda seca, né? É um estudo bem complexo, eu esqueci aqui o nome do canal, mas é um canal espanhol e o cara é produtor de plantas. Então, regras, o que eles fazem lá? Primeiro eles vêm com a adubação, um dia anterior eles vêm e adubam a planta inteira. Mesmo os adubos que são foliares, eles colocam só na raiz, porque a gente sabe que a raiz é o que suga, a maioria da parte dos adubos são raízes. Então, se você coloca adubação foliar nas folhas, você está jogando um monte de produto fora aí, parte do seu dinheiro da compra dos adubos você está jogando fora. Então, coloca a adubação na raiz, e essa adubação tem que ficar na raiz no período de pelo menos 12 horas, para que essa planta absorva o necessário para aquele dia da semana que você reservou para estar adubando a sua planta. Aí depois de 12 horas, no dia seguinte, você vem e faz uma rega bem forte nas suas plantas. Por que essa rega no dia seguinte? Porque toda adubação química, ela vem através de sais. E a gente sabe que o acúmulo de sal no substrato deixa o substrato ácido, consequentemente vai queimar as raízes. Então você adubou hoje, você vai esperar passar 12 horas para que a planta receba tudo que tem da adubação. E aí, no dia seguinte, você vai fazer uma rega abundante que lave folhas, lave todo o substrato, que lave bastante o vaso. Para quê? Para que todos os sais, ou a maioria deles, seja retirada do substrato. Então a dica é adubar as suas plantas com elas ainda secas, um dia anterior. Olhar exatamente a quantidade que o fabricante pede que você dilua na água, a quantidade certa. Uma colher de café para 1 litro de água é uma colher de café para 1 litro de água. Adubar somente quando não estiver mais com incidência solar em cima das folhas, em cima da planta. E no dia seguinte fazer uma rega abundante para lavar todo tipo de sal que estava nesse adubo. No caso de adubos orgânicos, você não vai precisar ficar passando esses adubos nas folhas, na planta, uma vez a cada semana. Porque o adubo orgânico ele funciona diferente. O adubo orgânico ele vai ser liberado toda vez que você molhar a sua planta. Então o adubo orgânico já é diferente do adubo químico. O adubo orgânico já está no vaso. Então, toda vez que você molhar, a água vai passar por esse adubo orgânico que está em decomposição e vai sugar junto com a rega, vai sugar o adubo que já está no vaso, que seria também o caso do osmocote. Se você aduba só com osmocote, então tudo que eu te falei não serve para você. Então, para o adubo orgânico e o osmocote funcionar, você tem que molhar. Mas se for uma adubação química, adubação foliar, que a maioria das pessoas que cultivam orquídeas usam, você tem que adubar suas plantas na raiz com essas plantas ainda secas, tá? Foi um estudo que eu vi, é uma coisa que tem muita lógica, porque como eu falei no começo, se você chega no local e você come bastante e logo em seguida a pessoa vem te mostrar comida que realmente é nutritiva, você não consegue comer mais. É o caso das orquídeas. Se você vem e você molha bastante, elas já estão cheias com a água, já ficou cheia, os reservatórios dela já ficou cheio com a água que você jogou. Aí em seguida você joga uma adubação, não tem, o organismo dela não tem mais como sugar essa adubação. E aí um dia depois você vem e molha, você está perdendo toda a adubação que você colocou no vaso. Por isso que a maioria das vezes a gente aduba com as plantas molhadas e a gente não vê resultado nenhum no vaso. Pode ser esse o motivo que os adubos na maioria das vezes não dão resultado pra gente aí. Então a dica de hoje foi essa. Eu não testei ainda, mas eu vou começar a testar em algumas orquídeas minhas. Com o passar do tempo eu vou falando para você se eu mudei de tese ou não, mas a princípio é esse modo de adubação que eu vou seguir daqui para frente com algumas plantas. Vou adubar num dia sem molhar e no dia seguinte lavar bastante o substrato para tirar o excesso de sal. Então segue a dica aí, eu não tenho experiência com isso ainda, foi apenas um estudo que eu fiz uma pesquisa e acabei descobrindo. Se foi bom para vocês, utilizem 2, 3 plantas, vejam a evolução.
de como que essas plantas estão. Eu sempre escuto aqui que pessoas falam que não usa adubação nenhuma e as plantas estão maravilhosas. Gente, todo ser vivo que estiver em cima dessa terra precisa se alimentar. O substrato não traz alimento nenhum para a planta. Casca de pinos, argila expandida, vaso de barro, essas coisas nenhum são alimento para a planta. É só um elemento de sustentação para que as raízes venham se agarrar na planta. Madeira também não traz alimento nenhum para a planta, porque essas plantas não são plantas sugadoras, não são plantas parasitas. Elas vão se alimentar da adubação que você colocar. Então, uma planta bem adubada é uma planta com resistência a pragas, com maior índice de brotação e, consequentemente, maior índice de floração. Então, quer ter uma planta saudável? Quer ter uma planta florida, uma planta saudável? Invista na adubação para suas orquídeas. O vídeo de hoje foi esse. Mais dúvidas que vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo. Eu estou sempre aqui para responder a todos vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.